identifica-se com seu corpo, pensa que é o corpo e, naturalmente, privilegia o lado material da existência, com esquecimento quase que completo de sua dimensão espiritual. Sabemos, contudo, que a única segurança verdadeira é a que decorre do respeito às leis divinas, pois títulos, posses, situações materiais são transitórias, deixando conosco apenas os resultados do bom ou mau uso que delas fazemos. A propriedade verdadeira, de caráter definitivo, registra-se apenas no terreno espiritual e é representada por nossas aquisições em termos de inteligência, renúncia, paciência, desapego, em suma, por tudo aquilo que corresponde à nossa progressiva integração com as leis divinas. Estando encarnados, é claro que necessitamos das coisas materiais, mas precisamos desenvolver a consciência de que não são verdadeiramente nossas. Estão conosco, mas apenas temporariamente, devendo ser abandonadas juntamente com o corpo ao ensejo da morte. A ignorância, o egoísmo, associados produzem essa corrida pela aquisição de vantagens imediatas, corrida na qual, para ganhar o transitório, tantas vezes perdemos o essencial. A questão da propriedade foi analisada pelos orientadores espirituais em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos a bonita mensagem da qual transcrevemos alguns trechos. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece, forçado, porém, que é abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Que possamos, assim, estar atentos, conduzindo-nos de modo a sermos mais ricos na hora de nosso retorno à pátria espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 9.